Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente, né, que nós devemos ter a certeza, né, nós devemos ter essa fé, né, de que Deus nunca nos deixa sozinhos e não nos abandona nos momentos de perigo, provação e sofrimento. Ele sempre está conosco em todos os momentos. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 19, versículo 15 a 29. Gênesis, capítulo 19, versículo 15 a 29. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, e pela mão de suas duas, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora que aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, e não é pequena, para que a minha alma viva. E disse: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, porquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló demorou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e logo do Senhor desde os céus, e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, que Deus nunca se afasta de nós, né? Deus sempre está conosco. Nós é que, infelizmente, acabamos nos afastando dele. Deus, ele pode estar silencioso, mas ele sempre está vigilante, guardando-nos e protegendo-nos. Nós não vemos, né? Nós não vemos Deus, mas ele sempre nos vê. Ele sempre está vigilante. Então, basta, né, que a gente sejamos realmente pacientes, né, e que nós possamos sempre perseverar no Senhor, né? Deus, muitas vezes, né, nós não percebemos que Deus, ele deseja salvar-nos do perigo, livrar-nos de uma queda, né, nos momentos de tentação. Mas resistimos, né, infelizmente, e acabamos cometendo um mal que só nos prejudica. A gente viu o caso da mulher de Ló. Deus pediu para que eles não olhassem para trás, né, seguissem o caminho deles e não olhassem para trás. A mulher de Ló, né, acabou olhando para trás e foi transformada em estátua. Então, Deus nos mostra, né, um novo caminho de salvação, né? Mas preferimos, infelizmente, olhar para trás e assim nós nos cristalizamos no passado, tornando-nos como uma estátua de sal. Então, que nós possamos realmente sempre olhar para frente e depositar toda a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre está conosco, tá certo?
E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, essa passagem, né, do Evangelho de Mateus, né, retrata uma situação que, de modo semelhante, nós vivemos com frequência na nossa própria vida. Muitas vezes, né, quando nós passamos por tribulações, né, quando nós passamos por provações, muitas vezes, infelizmente, as pessoas se perguntam, né, Jesus estava dormindo, né? E aí, muitas vezes as pessoas, infelizmente, se perguntam, né? Então, um pequeno barco, né, de pesca, né? Será que Jesus não estava testando a fé daqueles homens, né? No caso, os discípulos, né? Jesus estava dormindo no barco, né? E aí veio a tempestade, os discípulos ficaram com medo e acordaram Jesus, né? Dizendo, salva-nos, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E aí Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos de fé? Então, eles já haviam presenciado muitos milagres de Jesus e não se lembraram disso, né? Na hora da aflição, na hora do desespero, eles não se lembraram disso, né? Nós também não prestamos atenção em muitos milagres em nossa vida, né? E quando estamos em apuros, né, nós pensamos que Deus está dormindo, mas isso não é verdade, né? Ele sempre está vigilante, está nos protegendo, está atento. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre está ao nosso lado. Ele nunca nos abandona. Ele, como eu falei no início do vídeo, Ele nunca nos deixa sozinhos, né? Ele sempre está conosco nos momentos de perigo, né, nos momentos de provação. Basta que a gente deposite a nossa confiança nele. Ele sempre está conosco. Então, que nós confiemos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.